Um magnata assombrado, arrependeu-se de abandonar seu primeiro amor. Ela, Mariana, sua paixão antiga, marcada pela dor e pela insegurança. O destino os reencontra. Arthur tenta se aproximar, mas ela o repele. Pare, Arthur. Eu não sou a mesma. Eu não pertenço ao seu mundo. Eu nunca te mereci. A frase a atinge profundamente. Ele não a perderá de novo. Com a voz embargada, ele larga tudo para provar que ela o merece e que seu amor é a única coisa que importa. Prepare-se para uma reviravolta, onde a alta sociedade e o passado tentarão destruir esse amor. Mas a força desse amor pode derrubar todas as barreiras. Assista a essa história até o final. Você vai ficar surpreendente com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse. Continuando. A chuva martelava contra as janelas do pequeno apartamento no Meyer, criando uma melodia melancólica que ecoava o estado de espírito de Mariana Campos. Sentada à mesa da cozinha, ela observava as gotas escorrerem pelo vidro enquanto corrigia provas de seus alunos do 8º ano. As redações sobre meus sonhos para o futuro a faziam sorrir com ternura, mas também despertavam uma pontada de nostalgia pelos próprios sonhos que havia enterrado há muito tempo. Aos 38 anos, Mariana havia construído uma vida simples, mas digna. Como professora de português na Escola Municipal Santos Dumont, ela encontrava propósito em moldar jovens mentes, mesmo que o salário mal cobrisse suas despesas. O apartamento de 2 quartos, que dividia com a irmã mais nova, Júlia, era modesto, mas acolhedor, repleto de livros, plantas e fotografias que contavam a história de 2 mulheres que aprenderam a se sustentar sozinhas após a morte precoce dos pais. A marca mais profunda em seu coração, porém, não vinha das dificuldades financeiras ou da responsabilidade precoce de cuidar da irmã. Era a cicatriz invisível deixada por um amor que havia partido sua alma ao meio 16 anos atrás. Arthur. Apenas pensar no nome ainda fazia seu peito apertar. Ela havia aprendido a viver com essa dor, transformando-a em força para ajudar outros, mas nunca conseguiu se permitir amar novamente completamente. Do outro lado da cidade, no último andar de um arranha-céu espelhado em Botafogo, Arthur Sterling observava o Rio de Janeiro se estender diante de seus olhos através da parede de vidro de seu escritório. Aos 40 anos, ele havia conquistado tudo que o dinheiro podia comprar. Uma empresa de tecnologia avaliada em bilhões, apartamentos em 3 continentes, carros de luxo e o respeito da elite carioca. Seu nome estava estampado nas capas das revistas de negócios e sua opinião movia mercados. Mas naquela tarde chuvosa de quinta-feira, enquanto assinava contratos milionários, Arthur se sentia mais vazio do que nunca. Cada vitória profissional era um lembrete cruel de que havia perdido a única coisa que realmente importava: Mariana. O nome ecoava em sua mente como uma oração não respondida. Ele havia tentado encontrá-la inúmeras vezes ao longo dos anos, contratando investigadores particulares, mas sempre recuava no último momento. Como explicar que a abandonou no altar de sua ambição? Como justificar que escolheu a aprovação da família e o império empresarial em detrimento do amor verdadeiro? A secretária interrompeu seus pensamentos sombrios. Senhor Sterling, chegaram os documentos da fundação. O projeto de educação nas comunidades carentes está pronto para sua análise. Arthur suspirou, pegando a pasta. A Sterling Foundation era sua tentativa de encontrar redenção através da filantropia. Talvez ajudando outros, ele conseguisse amenizar o peso da culpa que carregava. Seus olhos percorreram a lista de escolas beneficiadas pelo Programa de Modernização Tecnológica. Quando viu o nome
Escola Municipal Santos Dumont, Meyer. Algo em seu peito se contraiu. Naquela mesma tarde, Mariana recebeu uma ligação da diretora da escola. Mari, você precisa vir urgentemente. Tivemos um problema com o telhado da biblioteca. A chuva danificou todos os livros novos que recebemos da doação. Mariana correu para a escola sob a tempestade, o coração apertado ao ver sua amada biblioteca alagada. Os livros que ela havia catalogado com tanto carinho flutuavam na água suja, anos de trabalho destruídos em algumas horas. Ela se ajoelhou no chão molhado, tentando salvar o que podia, as lágrimas se misturando com a água da chuva que ainda gotejava do teto. Foi nesse momento de desespero que Arthur Sterling entrou na biblioteca encharcada. Havia decidido fazer uma visita surpresa às escolas do projeto, impulsionado por uma inquietação que não conseguia explicar. Quando viu a cena de devastação, seu instinto protetor falou mais alto e ele se aproximou para ajudar. Deixe-me ajudá-la, disse ele, agachando-se ao lado da mulher ajoelhada no chão, sem reconhecê-la inicialmente pela posição e pela penumbra do ambiente. Mariana ergueu o rosto, as lágrimas ainda brilhando em seus olhos castanhos. O mundo parou. O tempo congelou. 16 anos se dissolveram em um instante quando seus olhares se encontraram. Arthur sentiu o ar escapar de seus pulmões como se tivesse levado um soco no estômago. Ali estava ela, mais madura, com algumas rugas ao redor dos olhos que só a faziam mais bela, mas ainda era sua Mariana. Arthur, ela sussurrou, a voz mal audível acima do som da chuva que continuava caindo através do telhado danificado. O silêncio que se seguiu ao reconhecimento mútuo foi ensurdecedor. Mariana se levantou rapidamente, limpando as mãos molhadas na saia e se afastando alguns passos, como se a proximidade de Arthur pudesse queimá-la. Ele permaneceu ajoelhado por um momento, absorvendo cada detalhe do rosto dela, memorizando as mudanças que o tempo havia trazido. O que você está fazendo aqui? A voz de Mariana saiu mais fria do que ela pretendia. Uma defesa automática contra a dor que começava a ressurgir em seu peito. Arthur se levantou lentamente, as mãos tremendo imperceptivelmente enquanto ajeitava o terno italiano, agora manchado de água suja. A Sterling Foundation está financiando a modernização de várias escolas municipais. Esta é uma delas. Ele fez uma pausa, os olhos não conseguindo se desviar do rosto dela. Mariana, eu não sabia que você trabalhava aqui. Claro que não sabia. A amargura em sua voz era palpável. Por que saberia? Saiu da minha vida há 16 anos sem olhar para trás. A diretora da escola, Dona Carmen, apareceu na porta da biblioteca naquele momento, interrompendo a tensão elétrica que pairava no ar. Professor Sterling, que honra tê-lo aqui. Mariana, este é o benfeitor de nossa escola, o empresário Arthur Sterling. Mariana forçou um sorriso profissional. Já nos conhecemos, Dona Carmen, há muito tempo. Sua voz mantinha o tom neutro, mas Arthur podia ver a tempestade em seus olhos. Que coincidência maravilhosa! Exclamou a diretora sem perceber a atmosfera carregada. Senhor Sterling, a professora Mariana é nosso tesouro aqui. Ela transformou nossa biblioteca em um verdadeiro centro cultural da comunidade. Arthur observou Mariana corar levemente com o elogio e sentiu o coração acelerar ao vê-la, ainda capaz dessa doçura genuína que sempre o havia cativado. Não me surpreende. Mariana sempre teve o dom de transformar tudo ao seu redor em algo especial. O comentário a pegou desprevenida, e por um instante suas defesas vacilaram, mas rapidamente ela se recompôs. Dona Carmen, precisamos falar sobre os reparos no telhado. Esta biblioteca não pode ficar neste estado. Sobre isso, Arthur interveio. Gostaria de conversar sobre uma solução mais permanente.
Posso financiar não apenas os reparos, mas uma reforma completa da biblioteca, com sistema antifurto, ar-condicionado e computadores novos. Mariana o encarou com desconfiança. Por quê? Por que justamente esta escola? Porque... Arthur hesitou, sentindo o peso do olhar dela. Porque acredito na educação como ferramenta de transformação social. Que nobre, ela retrucou, a ironia evidente. O grande empresário descobriu a filantropia. Dona Carmen, ainda alheia à atenção, bateu palmas animada. Professora Mariana, que bênção! Você poderia coordenar o projeto? Conhece cada canto desta biblioteca melhor que ninguém. Eu não acho que seja uma boa ideia. Mariana respondeu rapidamente, mas Arthur a interrompeu. Eu insisto. Quero que seja você. Seus olhos se encontraram novamente e desta vez ele não desviou o olhar. Precisa ser você, Mariana. O modo como ele disse seu nome, carregado de uma dor que ela reconhecia como espelho da sua própria, fez seu coração disparar. Mas ela não podia se permitir essa fraqueza. Não de novo. Tenho que ir. Ela murmurou, pegando sua bolsa e se dirigindo para a porta. Mariana, espere. Arthur deu alguns passos em direção a ela, mas parou quando ela se virou, os olhos brilhando de lágrimas contidas. Não, Arthur. Não mesmo. Você não pode simplesmente aparecer na minha vida depois de todos esses anos e agir como se nada tivesse acontecido. Você fez sua escolha há muito tempo. Eu era jovem e estúpido. Deixei que influências externas... Para. Ela ergueu a mão, interrompendo-o. Não quero ouvir suas justificativas. Não agora, não nunca. Arthur sentiu o desespero crescer em seu peito. O projeto da biblioteca... Você vai coordenar? Mariana hesitou na porta, lutando consigo mesma. A escola precisava desesperadamente daquela reforma e suas crianças mereciam uma biblioteca digna. Como poderia negar isso a eles por causa de sua dor pessoal? Eu vou pensar, ela respondeu, a voz quase um sussurro. Após sua partida, Arthur permaneceu na biblioteca danificada por longo tempo, respirando o cheiro de livros molhados e memórias. Dona Carmen o observava curiosa. Vocês realmente se conhecem há muito tempo, não é? Sim, Arthur respondeu, a voz rouca de emoção. Ela foi, a mulher mais importante da minha vida. Naquela noite, Mariana mal conseguiu dormir. Júlia notou sua agitação, mas respeitou seu silêncio. No apartamento luxuoso em Ipanema, Arthur também passou a noite insone, caminhando de um lado para outro, planejando como poderia reconquistá-la. Na manhã seguinte, Mariana encontrou em sua mesa na escola um envelope elegante. Dentro, além da proposta oficial para a reforma da biblioteca, havia um bilhete manuscrito em uma caligrafia que ela reconhecia perfeitamente. Sei que não mereço uma segunda chance, mas nossos alunos merecem esta biblioteca. Deixe que eu faça isso por eles, mesmo que não possa fazer por nós. Dona Carmen apareceu na sala dos professores naquele momento, radiante. Mariana, o Sr. Sterling ligou esta manhã. Ele quer começar o projeto imediatamente, mas só se você aceitar coordenar. Ele disse que transfere R$2 milhões para a conta da escola hoje mesmo, apenas aguardando sua confirmação. Imagina só, 2 milhões. É mais do que nossa escola viu em toda a sua história. Mariana olhou para o cheque anexado à proposta, depois para os rostos expectantes dos outros professores que se reuniram ao ouvir a quantia. Como poderia negar esse presente a seus alunos? Como poderia permitir que seu passado privasse essas crianças de um futuro melhor? Com o coração pesado, mas a consciência tranquila, Mariana aceitou coordenar o projeto. Durante as 2 semanas seguintes, ela e Arthur foram forçados a trabalhar juntos, planejando cada detalhe da reforma. Os encontros aconteciam na biblioteca semi-destruída, entre pilhas de livros salvos e projetos arquitetônicos espalhados sobre mesas improvisadas.
A cada reunião, Arthur chegava pontualmente, sempre impecável em seus ternos sob medida, mas Mariana notava como ele parecia genuinamente interessado em cada sugestão dela. Quando ela propôs um canto especial para a contação de histórias, ele não apenas aprovou imediatamente, mas sugeriu adicionar um pequeno palco. Quando mencionou a necessidade de computadores para pesquisa, ele dobrou a quantidade inicialmente planejada. Você se lembra? Arthur disse em uma tarde particularmente quente, enquanto revisavam os layouts das estantes, de quando passávamos horas na biblioteca da PUC. Você sempre dizia que um dia criaria o espaço de leitura perfeito. Mariana enrijeceu, fingindo se concentrar nos papéis. Isso foi há muito tempo. As pessoas mudam. Algumas coisas não mudam, ele murmurou, observando como ela mordia o lábio inferior quando estava concentrada, um hábito que ele nunca esquecera. Durante essas semanas, pequenos momentos de intimidade involuntária se infiltravam em sua resistência. Quando Arthur trouxe café da padaria local, em vez de mandar seu motorista buscar algo sofisticado, quando Mariana riu genuinamente de uma piada dele sobre as proporções exageradas que o arquiteto havia sugerido para as mesas. Quando suas mãos se tocaram acidentalmente ao alcançarem o mesmo documento e ambos se afastaram como se tivessem levado um choque. Os alunos de Mariana ficaram fascinados com a presença do homem rico que estava reformando sua biblioteca. Arthur, inicialmente desconfortável com a atenção infantil, gradualmente se aqueceu às perguntas diretas e à curiosidade inocente das crianças. Mariana o observava interagir com eles, vendo lampejos do homem apaixonado e sonhador que ela havia conhecido na juventude. Professor Arthur, perguntou a pequena Letícia, de 8 anos, o senhor tem filhos? Arthur fez uma pausa, algo sombrio passando por seus olhos. Não, pequena, não tenho. Por que não? O senhor não gosta de crianças? Gosto sim, muito. Sua voz ficou quase inaudível. Mas às vezes as escolhas que fazemos nos impedem de ter as coisas que mais queremos. Mariana sentiu algo se apertar em seu peito ao ouvir a melancolia em sua voz. Depois que as crianças se foram, ela não conseguiu conter a curiosidade. Você nunca se casou? Nunca teve família? Arthur a encarou por longo tempo antes de responder. Me casei uma vez, brevemente. Foi um erro. O que aconteceu? Ele hesitou, passando as mãos pelos cabelos em um gesto nervoso que ela se lembrava bem. Ela engravidou logo após o casamento. Eu estava feliz, mas 3 meses depois descobri que não era meu filho. Ela havia se envolvido com outro homem antes do nosso casamento e mentiu para me prender. Arthur fez uma pausa dolorosa. O pior não foi nem a traição, foi descobrir que ela só se casou comigo pelo dinheiro. Cada eu te amo havia sido uma mentira calculada. Mariana sentiu sua raiva começar a se misturar com algo perigosamente parecido com compaixão. Arthur, Sabe o que foi mais irônico? Ele continuou, a voz carregada de uma dor antiga. Durante todo o casamento, eu a chamava pelo seu nome, Mari. Ela odiava, dizia que era vulgar, que não combinava com nossa posição social. Mas eu não conseguia parar, porque todas as noites era você que eu via quando fechava os olhos. O coração de Mariana saltou, mas ela lutou contra a onda de emoções que ameaçava derrubá-la. Não diga essas coisas. Por quê? Porque são verdadeiras. Arthur se aproximou um passo, seus olhos implorando. Mariana, não passou um único dia em todos esses anos que eu não pensasse em você. Não uma única decisão importante que eu não me perguntasse o que você faria, o que diria. Para, Arthur. Sua voz estava falhando. Você não tem o direito de dizer essas coisas para mim. Não depois de... Depois de quê? Do que exatamente aconteceu entre nós.
A pergunta a pegou de surpresa. Havia algo em seus olhos, uma confusão genuína que não se encaixava com suas memórias dolorosas daquela última noite. Mas antes que ela pudesse responder, o telefone de Arthur tocou. Sterling Foundation, é urgente. Problema com a documentação das escolas. Precisa vir agora. Arthur desligou, frustrado. Tenho que ir. Mas Mariana... Ele segurou o braço dela gentilmente. Precisamos conversar, de verdade, sobre o que aconteceu, sobre tudo. Ela se soltou de seu toque, mas não antes de sentir a familiar eletricidade percorrer sua pele. Não há nada para conversar. Ah, sim, e você sabe disso. Ele pegou suas coisas, mas antes de sair, se virou para ela uma última vez. Amanhã, 7 horas da noite no Café Colombo. Por favor, me dê uma chance de explicar. Sozinha na biblioteca semi-destruída, Mariana se encostou na parede, o coração batendo descompassado. A confusão em seus olhos quando ela mencionou o que aconteceu a assombrava. Será que havia algo que ela não sabia sobre aquela noite terrível? Algum pedaço da história que havia permanecido oculto todos esses anos? Mariana não compareceu ao Café Colombo. Na manhã seguinte, Arthur chegou à escola determinado a confrontá-la, mas encontrou um cenário de caos. Uma van da empreiteira estava estacionada em frente ao portão e vozes alteradas ecoavam do pátio. Não pode ser! Vocês não podem parar agora! A voz angustiada de Dona Carmen chegava até a rua. Arthur correu para dentro e encontrou Mariana discutindo com um homem de macacão sujo, cercada por alunos curiosos e professores preocupados. Senhorita, não é culpa nossa, dizia o empreiteiro. Claramente constrangido. A ordem veio de cima. O projeto foi cancelado. Como cancelado? Arthur interveio, sua voz cortante. Eu não cancelei projeto nenhum. O homem se virou, visivelmente aliviado. Senhor Sterling, que bom que chegou. Recebemos uma ligação da Sterling Foundation esta manhã. Um tal de Eduardo Sterling disse que houve problemas na documentação e que o projeto estava suspenso, indefinidamente. O rosto de Arthur escureceu. Eduardo, seu meio-irmão e vice-presidente da fundação. Houve um mal-entendido. O projeto continua normalmente. Mas, senhor, já retiramos todo o material. E o senhor Eduardo foi bem claro que eu sou o presidente da fundação e estou dizendo que o projeto continua. A voz de Arthur ecoou pelo pátio, fazendo todos se calarem. Mariana o observava, percebendo a tensão em seu maxilar e a raiva contida em seus olhos. Havia algo acontecendo além do que ela podia ver. Após dispensar a empreiteira com a promessa de que retomariam o trabalho na segunda-feira, Arthur se virou para Mariana. Precisamos conversar. Agora. Arthur, o que está acontecendo? Por que seu irmão cancelaria o projeto? Ele passou as mãos pelo rosto, subitamente parecendo muito cansado. Porque descobriu que você está envolvida. O sangue de Mariana gelou. Como assim? Minha família, eles sempre souberam sobre você, sobre nós. E aparentemente Eduardo tem me vigiado. Arthur olhou ao redor, notando os ouvidos curiosos. Não posso falar sobre isso aqui. Então não fale, ela respondeu, virando-se para ir embora. Mariana, por favor, existe algo que você precisa saber sobre a noite que nos separamos. Ela parou, o corpo inteiro tenso. Não quero reviver aquilo. Eu recebi uma carta sua. Naquela noite, uma carta se despedindo de mim. Mariana se virou lentamente, a confusão estampada em seu rosto. Que carta? Eu nunca escrevi carta nenhuma. Foi a vez de Arthur ficar confuso. Como não? A carta dizendo que havia conhecido outra pessoa, que nosso relacionamento tinha sido um erro de juventude, que você precisava seguir em frente. Arthur, eu nunca escrevi isso. Sua voz era quase um sussurro. Eu esperei por você naquela noite. Na nossa praça, esperei até o amanhecer.
O mundo pareceu desabar ao redor de Arthur. Que praça? Nós havíamos marcado no seu apartamento. Eu fui lá, mas sua irmã disse que você tinha saído e me entregou a carta. Júlia! Mariana sentia náusea crescendo em seu estômago. Mas eu estava na Praça 15, onde sempre nos encontrávamos quando precisávamos conversar sobre algo importante. Mandei um recado com ela dizendo para você me encontrar lá. Eles se encararam em silêncio horrorizado, as peças de um quebra-cabeça cruel finalmente se encaixando. 16 anos de dor e ressentimento baseados em uma mentira. 16 anos de vida destruída por uma sabotagem que apenas agora vinha à luz. Oh, meu Deus! Mariana sussurrou, levando as mãos à boca. Júlia, ela... Por quê? Arthur sentiu uma fúria fria crescer em seu peito, mas foi rapidamente substituída por desespero. Mariana, você precisa entender. Se eu soubesse, se por um segundo eu imaginasse... Mas a revelação havia sido demais. Mariana correu em direção ao portão da escola, deixando Arthur sozinho no pátio, rodeado por alunos e professores que haviam presenciado o drama se desenrolar. Naquela noite, Arthur bateu na porta do apartamento de Mariana com o punho, ignorando os vizinhos curiosos. Quando Júlia abriu a porta, ele a encarou com uma fúria controlada que a fez recuar. Onde ela está? Não sei de que você está falando. Júlia mentiu, mas suas mãos tremiam. 16 anos, Arthur disse, entrando. No apartamento sem convite. 16 anos de nossas vidas você roubou. Por quê? Júlia começou a chorar, mas Arthur não sentiu piedade. No quarto de Mariana, ele a encontrou sentada na cama, abraçando um travesseiro, os olhos vermelhos de tanto chorar. Mariana. Ela confessou, disse ela sem olhar para ele. Tudo. Como forjou a carta, como mentiu para você sobre onde eu estava. Como me disse que você havia lido a carta e ido embora rindo, dizendo que eu era uma boba romântica. Arthur se sentou na beirada da cama, mantendo distância respeitosa. Por que ela faria isso? Porque estava apaixonada por você. E porque... Mariana finalmente o encarou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Porque teve medo que eu abandonasse. Ela para ficar com você. Nossos pais morreram quando ela tinha 15 anos. Eu era tudo que ela tinha. A magnitude da tragédia os atingiu como uma avalanche. Suas vidas destruídas por medo e manipulação. Arthur estendeu a mão hesitantemente, tocando o rosto de Mariana e limpando suas lágrimas. Perdemos tanto tempo, ele sussurrou. Arthur, não podemos simplesmente fingir que esses 16 anos não aconteceram. Somos pessoas diferentes agora. Mas eu ainda te amo, ele disse, sua voz quebrando. Voz. Ainda te amo como se não tivesse passado um dia. Mariana fechou os olhos ao sentir o toque dele, seu corpo inteiro tremendo. Eu também nunca parei de te amar, e é isso que me assusta. Arthur se aproximou mais, suas testas quase se tocando. Por que isso te assusta? Porque agora tem muito mais em jogo. Sua família já tentou nos separar uma vez. E agora você é Arthur Sterling. E eu sou apenas uma professora do subúrbio. Você nunca foi apenas nada, ele disse, beijando suavemente sua testa. Você é tudo. Quando seus lábios finalmente se encontraram, 16 anos, de dor, saudade e amor reprimido explodiram entre eles. O beijo foi desesperado, faminto, cheio de lágrimas e promessas não ditas. Mariana se entregou por alguns segundos preciosos antes de se afastar, assustada com a intensidade de seus próprios sentimentos. Isso não pode acontecer, ela sussurrou, mas sua mão ainda segurava a lapela do paletó dele. Por que não? Não podemos recuperar o tempo perdido? Antes que ela pudesse responder, o telefone de Arthur tocou insistentemente. Era Roberto, seu chefe de segurança. Senhor Sterling, temos um problema.
Há fotógrafos na rua da escola e no seu prédio. Alguém vazou informações sobre sua frequência na escola e sua proximidade com uma professora. A imprensa está especulando sobre um romance. Arthur fechou os olhos, sabendo exatamente quem havia orquestrado aquilo. Eduardo. Que imprensa? Mariana perguntou, o pânico crescendo em sua voz. Arthur desligou o telefone e se virou para ela, sabendo que precisava protegê-la, mas que ao fazê-lo, talvez a perdesse novamente. Mariana, preciso te contar uma coisa. Sobre minha família. Sobre por que Eduardo cancelou o projeto. Ele respirou fundo. Eles nunca me perdoaram por ter te amado, e agora que sabem que você voltou à minha vida... O som de carros parando na rua e vozes de repórteres ecoando do lado de fora fez Mariana correr até a janela. Lá embaixo, câmeras e microfones se posicionavam em direção ao prédio. Oh, meu Deus! Ela sussurrou. Eles estão aqui. Como vou sair daqui? Como vou trabalhar amanhã? Arthur se aproximou dela pelas costas, suas mãos tocando gentilmente seus ombros. Eu vou resolver isso. Prometo. Como? Sua família claramente não quer que eu exista na sua vida. Então vou ter que escolher, ele disse, virando-a para encará-lo. Entre eles e você, e Mariana, eu já escolhi. A decisão de Arthur de proteger Mariana publicamente surtiu o efeito oposto ao desejado. Na manhã seguinte, as manchetes dos jornais sensacionalistas estampavam fotos borradas dos dois saindo juntos da escola. O magnata e a professora, romance proibido. E Arthur Sterling abandona elite por amor do passado. As redes sociais fervilhavam, com especulações e comentários cruéis sobre Mariana. Na escola, a situação era insustentável. Repórteres cercavam o portão, impedindo a entrada normal dos alunos. Pais preocupados ligavam questionando se era apropriado que uma professora envolvida em escândalos continuasse educando seus filhos. Dona Carmen, embora solidária, estava sob pressão da Secretaria de Educação. Mariana, querida, disse, ela em particular, talvez seja melhor você tirar uns dias de licença até isso esfriar. Titi, Dona Carmen, eu não fiz nada de errado. Não posso ser punida por conhecer alguém do meu passado. Mas quando Mariana viu alguns alunos sendo hostilizados pelos repórteres do lado de fora, ela soube que sua presença estava prejudicando as crianças que tanto amava. Com o coração despedaçado, aceitou a licença temporária. Arthur, desesperado para minimizar os danos, tentava controlar a narrativa através de sua assessoria de imprensa, mas Eduardo havia se antecipado. Seu meio-irmão havia convocado uma reunião de emergência do conselho da Sterling Foundation, questionando a conduta inadequada de Arthur e sua capacidade de liderança comprometida por envolvimentos pessoais. Você está embaraçando nossa família, disse Eduardo diante dos conselheiros reunidos no elegante escritório no centro do Rio. Primeiro, com aquele casamento desastroso, agora com essa professora, os investidores estão nervosos. Minhas escolhas pessoais não interferem na minha capacidade profissional, Arthur respondeu, mas podia sentir a desaprovação silenciosa ao redor da mesa. Não interferem? Eduardo sorriu friamente. Você cancelou 3 reuniões importantes esta semana para brincar de reformar escolinha. Está sendo fotografado em situações comprometedoras. A mídia está especulando que você vai dilapidar fortunas da família. Por um caso amoroso. Foi então que Eduardo jogou sua cartada final. Tenho aqui, disse ele, retirando uma pasta do maleto. Documentos que mostram que você tem usado recursos da fundação para fins pessoais. As reformas da escola onde sua amiga trabalha estão superfaturadas em 400%. Você está desviando dinheiro de caridade para impressionar uma mulher. Arthur sentiu o sangue gelar. Isso é mentira.
São os números oficiais, Eduardo replicou, distribuindo cópias pelos conselheiros. Claro, eu poderia ter interpretado mal os dados. Talvez haja uma explicação inocente, mas se esse escândalo vazar para a imprensa... O silêncio na sala era sepulcral. Arthur sabia que Eduardo havia forjado aqueles números, mas provar isso levaria tempo que ele não tinha. A ameaça implícita estava clara. Afaste-se de Mariana ou veja sua reputação e império serem destruídos em um escândalo de corrupção. O que você quer? Arthur perguntou, sua voz perigosamente baixa. Que você faça a escolha certa. Termine esse relacionamento publicamente. Case-se com alguém apropriado. Helena Vasconcelos está interessada e a fusão com o grupo deles seria benéfica. Prove que ainda é um Sterling digno desse nome. Naquela tarde, Arthur dirigiu até o apartamento de Mariana, o coração pesado. Ela abriu a porta com os olhos inchados de chorar, vestindo um robe simples que a fazia parecer vulnerável e jovem. Mariana, precisamos conversar. Ela o deixou entrar, mas manteve distância. Vim dizer que você estava certa, ele começou, cada palavra doendo como uma lâmina. Somos de mundos diferentes, isso nunca vai dar certo. A voz dela saiu pequena, ferida. Então desistiu assim tão fácil? Não é desistir, é proteger você. Arthur explodiu, sua máscara de controle finalmente caindo. Eles vão destruir sua vida, Mariana. Vão inventar escândalos, vão perseguir você, seus alunos, sua irmã. Eduardo já está plantando histórias na mídia de que você é uma aproveitadora atrás do meu dinheiro. E você acredita nisso? Claro que não, mas isso não importa. A verdade não importa quando você tem poder e dinheiro suficientes para criar sua própria verdade. Mariana se aproximou dele, suas mãos tocando seu rosto. Arthur, me olha, o que eles fizeram? O que te forçaram a escolher? Por um momento ele quase desmoronou. Quase contou sobre a chantagem, sobre as acusações forjadas, sobre como sua família estava disposta a destruir tudo que ele havia construído para separá-los novamente. Mas então imaginou Mariana sendo arrastada para tribunais, sendo humilhada publicamente, perdendo seu emprego e sua dignidade por sua causa. Não fizeram nada, ele mentiu, afastando as mãos dela de seu rosto. Eu apenas percebi que você tinha razão. Somos pessoas diferentes agora. Temos vidas diferentes. A dor nos olhos de Mariana foi como uma facada em seu peito. Entendo, ela disse, sua voz assumindo novamente aquele tom frio e distante. Então vá embora, e desta vez, não volte. Arthur se dirigiu para a porta. Cada passo uma agonia. Na soleira, se virou uma última vez. Mariana, Vá embora. Arthur, e leve sua reforma com você. Nós sempre nos viramos sem a caridade dos Sterling. Depois que ele se foi, Mariana se encostou na porta fechada e deslizou até o chão, soluçando. Na rua, dentro de seu carro, Arthur socava o volante em frustração, lágrimas de raiva e impotência escorrendo por seu rosto. Nenhum deles percebeu o flash discreto da câmera telefônica que havia capturado Arthur saindo do prédio com aparente pressa. Nem imaginaram que aquela foto, nas mãos certas, se tornaria a munição final para destruir qualquer possibilidade de reconciliação. Eduardo sorriu ao receber a imagem em seu celular. Agora tinha evidências de que Arthur havia desobedecido as orientações familiares. Era hora do golpe final. A bomba explodiu na segunda-feira de manhã. Mariana acordou com batidas insistentes na porta e encontrou Júlia do lado de fora, pálida como um fantasma, segurando um tablet nas mãos trêmulas. Mari, você precisa ver isso. A manchete do maior portal de notícias do país estava em letras garrafais. Escândalo Sterling. Empresário desvia milhões da fundação para beneficiar amante.
Abaixo, uma foto granulada, mas reconhecível de Arthur, saindo de seu prédio com a legenda: Sterling flagrado em encontro secreto após ser confrontado pela família. Mariana leu com horror crescente. A matéria detalhava como Arthur supostamente havia superfaturado as reformas escolares em 400%, desviando R$ 2 milhões para impressionar uma professora com quem mantém um relacionamento extraconjugal. Havia declarações de fontes próximas à família, descrevendo Mariana como uma oportunista que se aproveitou de uma paixão antiga para enriquecer. Isso não pode estar acontecendo, ela sussurrou. Mas pior estava por vir. O portal havia conseguido sua foto do arquivo da escola e detalhes de sua vida pessoal. Descreviam sua origem humilde e dificuldades financeiras como motivações para o golpe do baú. Citavam vizinhos anônimos falando sobre visitas suspeitas de carros de luxo ao prédio. O telefone não parava de tocar. Repórteres curiosos, alguns colegas preocupados. Mariana desligou o aparelho, mas sabia que não havia escapatória. Quando tentou sair para comprar pão, encontrou uma pequena multidão na calçada. Alguns repórteres, outros vizinhos fofoqueiros. Professora Mariana, é verdade que o empresário desviou dinheiro público por sua causa? Gritou uma repórter, enfiando um microfone em seu rosto. Quanto dinheiro você conseguiu dele? Perguntou o outro. Mariana correu de volta para casa, seguida por câmeras e perguntas cruéis. Barricou-se no apartamento, mas as paredes pareciam estar se fechando ao seu redor. No escritório da Sterling Foundation, Arthur enfrentava sua própria tempestade. O conselho havia convocado uma reunião extraordinária e Eduardo presidia a mesa com um sorriso vitorioso. As acusações são graves, disse o advogado da família, um homem idoso de olhar severo. Desvio de verbas, uso inadequado de recursos filantrópicos, conflito de interesses. O Ministério Público já sinalizou que pode abrir investigação. Tudo isso é uma montagem. Arthur bateu o punho na mesa. Eduardo forjou esses números. Cuidado com suas acusações. Eduardo retrucou calmamente. Os documentos estão todos assinados por você. Sua própria secretária confirmou que você pessoalmente aprovou os orçamentos. Arthur percebeu a armadilha. Eduardo havia usado sua confiança contra ele, apresentando os documentos misturados com outros contratos rotineiros. Sua assinatura estava realmente lá. A solução é simples, continuou Eduardo. Você se afasta da fundação temporariamente, termina qualquer envolvimento com essa mulher publicamente e nós controlamos os danos. Caso contrário, ele fez uma pausa dramática. O escândalo pode se estender para outras áreas dos negócios. Sterling, você pode perder muito mais que a fundação. Vocês estão me chantageando. Estamos protegendo o nome da família, corrigiu o advogado. Algo que você deveria ter pensado antes de se envolver com pessoas inadequadas. Arthur saiu da reunião sabendo que estava derrotado. Eduardo havia preparado tudo meticulosamente. Até mesmo a foto de sua saída do apartamento de Mariana havia sido tirada no ângulo perfeito para sugerir culpa e furtividade. Naquela tarde, ele tentou ligar para Mariana diversas vezes, mas ela não atendia. Quando finalmente conseguiu falar com Júlia, descobriu que Mariana havia sido internada no hospital após uma crise de pânico. Ela não consegue parar de vomitar. Júlia chorava no telefone. Está devastada. Os vizinhos estão dizendo coisas horríveis. Os alunos da escola estão perguntando se ela é ladra. Ela não aguenta mais. Arthur correu para o hospital, mas foi barrado por seguranças. Do lado de fora, mais repórteres esperavam por declarações. Um deles gritou: Senhor Sterling, vai assumir publicamente o relacionamento com a professora? Vai ressarcir o dinheiro desviado?
Dentro do hospital, Mariana estava sedada, mas consciente. Quando viu Arthur através do vidro do quarto, fez um gesto para que ele se afastasse. Mesmo drogada e fraca, ela não queria que ele se arriscasse mais por sua causa. Na saída do hospital, Arthur foi abordado por Eduardo, que havia aparecido com uma equipe de advogados. Está vendo o que seu egoísmo causou? Ela está hospitalizada por sua culpa. Você quer mesmo destruir a vida dela para satisfazer sua obsessão? Não é obsessão, é amor. Amor? Eduardo riu amargamente. Que tipo de amor destrói tudo que toca? Olhe para ela, Arthur. Olhe para si mesmo. Vocês são uma bomba relógio. Naquela noite, sozinho em seu apartamento vazio, Arthur recebeu a ligação que selaria seu destino. Era a Helena Vasconcelos, a herdeira que Eduardo queria que ele cortejasse. Arthur, querido, que situação complicada. Mas você sabe que pode contar comigo, não é? Meu pai tem influência na mídia. Podemos fazer tudo isso desaparecer rapidamente. Em troca de quê? Ora, você sabe. Um noivado oficial seria suficiente para acalmar os ânimos. Não precisa ser nada real, apenas para as aparências. Pelo menos até o escândalo passar. Arthur fechou os olhos, sentindo o peso da chantagem implícita. Helena era filha do maior conglomerado de mídia do país. Se ele recusasse, eles poderiam tornar a vida de Mariana um inferno ainda maior. Preciso pensar. Não há muito tempo para pensar, querido. Amanhã sai uma matéria especial sobre a professora interesseira, com detalhes bem constrangedores. Mas se você anunciar nosso noivado antes, posso fazer meu pai engavetar a matéria. Após desligar, Arthur se serviu um uísque e olhou para a cidade lá embaixo. Nas luzes piscando dos apartamentos distantes, imaginou Mariana sozinha, destruída, pagando o preço por tê-lo amado. Na manhã seguinte, o Brasil inteiro acordou com uma notícia que ninguém esperava. Arthur Sterling havia anunciado oficialmente seu noivado com Helena Vasconcelos em uma coletiva de imprensa. Ao lado dela, impecável em um vestido de grife, ele declarou: "Peço desculpas pelo constrangimento causado à minha família e aos envolvidos em especulações recentes. Meu coração sempre pertenceu a Helena e estamos felizes em finalmente oficializar nosso compromisso." Helena sorriu radiante para as câmeras, exibindo um anel de diamante do tamanho de uma avelã. "Arthur e eu nos conhecemos há anos. Esse pequeno drama todo foi apenas um mal-entendido ampliado pela mídia." No apartamento no Meyer, Mariana assistia à coletiva ao vivo, cada palavra de Arthur sendo como uma punhalada. Júlia tentava desligar a televisão, mas ela impediu. "Deixa", disse ela, a voz morta. "Preciso ouvir." Quanto à escola Santos Dumont, Arthur continuou sua voz robótica. "A Sterling Foundation manterá o projeto de reforma, mas sob nova coordenação, para evitar qualquer constrangimento adicional." Mariana desabou. Não era apenas o fato de ter perdido Arthur novamente. Era a humilhação pública, a sugestão de que ela havia sido apenas um mal-entendido, um obstáculo temporário em sua vida perfeita com Helena. "Ele me usou", ela sussurrou para Júlia, que a abraçava enquanto chorava. "Fingiu que me amava, me fez acreditar que havia uma explicação para o passado e depois me descartou de novo, como se eu fosse nada." O que Mariana não sabia era que naquele exato momento, Arthur estava trancado no banheiro da assessoria de imprensa, vomitando de desgosto por suas próprias palavras. O anel que Helena exibia era falso, um acordo teatral para ganhar tempo, mas o dano a Mariana era real e devastador. Eduardo havia vencido. Mais uma vez, conseguira separar Arthur da mulher que ele amava, usando a própria bondade de Arthur como arma. Porque Arthur sabia que se continuasse lutando, seria Mariana quem pagaria o preço mais alto.
O que nenhum dos dois imaginava era que Júlia, consumida pela culpa de ter causado a primeira separação deles 16 anos atrás, estava gravando secretamente todas as conversas telefônicas entre Eduardo e seus aliados, decidida a descobrir a verdade e reparar o mal que havia feito. 3 semanas se passaram desde o anúncio do noivado. Mariana havia se tornado uma reclusa, recusando-se a sair do apartamento enquanto a tempestade midiática gradualmente se acalmava. A licença da escola se tornara indefinida após pressão dos pais, e ela havia perdido alguns alunos particulares cujas famílias não queriam se associar ao escândalo Sterling. Júlia observava a irmã definhar, consumida pela culpa que a corroía há 16 anos. Mariana passava os dias na cama, mal se alimentando, ignorando as tentativas de consolo. Era como assistir alguém morrer lentamente de desgosto. Não posso mais, Júlia murmurou para si mesma numa manhã de sábado, vendo Mariana recusar mais uma xícara de chá. Não posso deixar isso acontecer de novo. Naquele dia, enquanto Mariana dormia, Júlia tomou uma decisão que mudaria tudo. Pegou o ônibus até Ipanema e se dirigiu ao prédio da Sterling Foundation. Sabia que era improvável que conseguisse falar com Arthur, mas precisava tentar. Para sua surpresa, foi Eduardo quem a recebeu no luxuoso escritório no 15º andar. A irmã da professora, ele disse com um sorriso condescendente. Que inesperado! Quero falar com Arthur. Meu irmão está ocupado planejando seu casamento, mas posso ajudá-la com alguma coisa? Talvez uma quantia em dinheiro para ajudar vocês a se mudarem da cidade? Seria o melhor para todos. Júlia o encarou com coragem que não sabia que possuía. Sei o que você fez. Ouvi você ao telefone com aquele advogado sobre os documentos forjados. O sorriso de Eduardo vacilou levemente. Não sei do que está falando. Você manipulou os números da fundação. Fez parecer que Arthur estava desviando dinheiro. Júlia retirou o celular do bolso. Tenho gravações. Eduardo se levantou bruscamente, o rosto endurecendo. Cuidado com suas acusações, senhorita. Você está brincando com fogo. Como você brincou com nossas vidas há 16 anos. A confissão escapou antes que Eduardo pudesse se controlar. Ah, então você sabe. Sei que você pagou um investigador particular para descobrir tudo sobre nossa família depois que Arthur começou a namorar minha irmã na faculdade. Sei que você descobriu sobre a morte dos nossos pais, sobre como eu dependia dela, e sei que você me ofereceu dinheiro para separá-los. Eduardo riu friamente. E você aceitou, como uma boa interesseira. Eu tinha 17 anos. Estava apavorada com a ideia de ficar sozinha no mundo. Você me manipulou. As lágrimas de Júlia finalmente vieram. Você me convenceu de que Arthur ia levar minha irmã para longe, que ela ia me abandonar, que era melhor para todos se eles se separassem. E não estava certo? Olhe onde chegaram, quando se reencontraram. Destruição total. Porque você orquestrou tudo de novo, Júlia gritou. As fotos, os documentos forjados, a pressão na escola dela. Naquele momento, a porta do escritório se abriu e Arthur entrou, parando ao ver Júlia em lágrimas diante de seu irmão. O que está acontecendo aqui? Eduardo se recompôs rapidamente. Nada demais. A senhorita estava apenas visitando. Mas Júlia se virou para Arthur, desesperada. Ele forjou tudo, os documentos, os números da fundação. E há 16 anos foi ele quem me pagou para separá-los. Arthur sentiu o mundo girar. O quê? Eu escrevi a carta falsa. Júlia soluçou. Eduardo me pagou R$5.000. Uma fortuna para mim na época. Ele disse que Mariana seria muito melhor sem você, que você só ia machucá-la. Eu era jovem e egoísta e destruí a vida da minha irmã.
O silêncio no escritório era mortal. Arthur olhou para Eduardo, que havia perdido toda a pretensão de inocência. Sempre te protegi, Eduardo disse friamente. Daquela família de aproveitadoras. Você devia me agradecer. Arthur avançou em direção ao irmão, os punhos cerrados, mas Júlia se interpôs. Não! Violência não vai resolver nada. Ela respirou fundo, enxugando as lágrimas. Eu tenho as gravações das conversas dele tramando contra vocês. Tenho provas de tudo. Que gravações? Eduardo tentou manter a compostura, mas o pânico era visível. Júlia mostrou o aplicativo em seu telefone. Toda conversa sua com o advogado sobre os documentos falsos. Toda ligação para os jornalistas plantando histórias sobre minha irmã. Toda orientação sobre como destruir a reputação dela. Arthur pegou o telefone, ouvindo alguns segundos da gravação. A voz de Eduardo era clara. Preciso que inventem algo sobre a professora. Passado duvidoso. Qualquer coisa que a desmoralize completamente. Júlia, Arthur disse, sua voz embargada de emoção. Por que você está fazendo isso? Por que está me ajudando agora? Porque destruí o primeiro amor verdadeiro da minha irmã por medo e egoísmo. Não vou deixar que destruam o segundo por ganância e maldade. Ela encarou Eduardo com determinação. E porque Mariana tem passado 3 semanas querendo morrer por causa das mentiras que vocês espalharam. Arthur sentiu seu coração se despedaçar. Como ela está, destruída, humilhada, convencida de que você a usou e a descartou de novo. Júlia se virou para ele, implorante. Mas agora você tem como provar a verdade, tem como limpar o nome dela. Eduardo se levantou, tentando manter algum controle da situação. Mesmo que tenham essas supostas gravações, quem vai acreditar na palavra de uma família de fofoqueiras contra um Sterling? Arthur sorriu pela primeira vez em semanas, mas era um sorriso perigoso. Você esqueceu de uma coisa, Eduardo. Eu ainda sou o presidente desta fundação e tenho aliados próprios na mídia. Ele pegou o telefone e discou um número. Roberto, Arthur Sterling. Convoque uma coletiva de imprensa para amanhã às 10 da manhã. E Roberto, quero que toda a mídia esteja lá. Toda. Eduardo palidecem. Arthur, você não pode estar pensando em... Estou pensando em contar a verdade. Toda ela. Arthur se dirigiu para a porta, mas parou e olhou para trás. E Eduardo, você tem até amanhã de manhã para preparar sua defesa, porque vou expor cada mentira, cada manipulação, cada crime que você cometeu contra nós. Após Arthur sair, Júlia encarou Eduardo uma última vez. 16 anos atrás, você me convenceu de que estava protegendo minha irmã. Agora sei que você só estava protegendo seu próprio poder, mas não desta vez. Enquanto descia no elevador, Júlia sabia que havia acabado de declarar guerra à família mais poderosa do Rio de Janeiro. Mas também sabia que era hora de lutar pela felicidade da irmã que havia sacrificado demais por ela. A coletiva de imprensa foi marcada para o Salão Nobre do Copacabana Palace, e Arthur deliberadamente escolheu o local mais prestigioso possível para sua declaração. Às 9h50 da manhã, o salão estava lotado com jornalistas de todos os grandes veículos do país, empresários curiosos e, no fundo, Eduardo Sterling, com uma equipe de advogados visivelmente nervoso. Mariana assistia de casa, ainda, fraca, mas Júlia havia insistido que ela precisava ver. Ele vai lutar por você, Mari, da maneira que deveria ter lutado há 16 anos. Arthur subiu ao púlpito vestindo seu melhor terno, mas havia algo diferente em sua postura. Uma determinação que transcendia sua usual elegância empresarial. Helena Vasconcelos estava conspicuamente ausente e os repórteres murmuravam especulações sobre o motivo. Senhoras e senhores da imprensa, Arthur começou, sua voz firme ecoando pelo salão silencioso.
Convoquei esta coletiva para esclarecer definitivamente os eventos dos últimos meses e fazer algumas revelações importantes sobre a Sterling Foundation e minha família. Ele fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Eduardo no fundo do salão. Primeiro, quero abordar as acusações de desvio de verbas da fundação. Essas acusações são não apenas falsas, mas criminosamente fabricadas. Arthur acenou para Roberto, que distribuiu pastas para todos os jornalistas. Vocês encontrarão aí as gravações completas, fornecidas por uma fonte corajosa, que documentam como meu meio-irmão, Eduardo Sterling, forjou documentos, manipulou números e plantou histórias falsas na mídia para me chantagear. O burburinho no salão se intensificou. Eduardo tentou se levantar, mas os flashes das câmeras o impediram de sair discretamente. Mais importante, Arthur continuou, sua voz ganhando intensidade emocional. Quero falar sobre Mariana Campos, uma professora extraordinária que foi brutalmente difamada e humilhada por minha família nos últimos meses. No apartamento do Meyer, Mariana segurou a mão de Júlia, o coração disparado. Mariana Campos não é uma oportunista. Ela é a mulher que eu amo há mais de 20 anos. É a mulher de quem fui separado aos 22 anos, através de mentiras e manipulações orquestradas pela minha própria família. É a mulher que construiu uma vida digna e inspiradora, dedicada à educação de crianças carentes, enquanto eu construía um império vazio. Arthur respirou fundo, sabendo que as próximas palavras mudariam sua vida para sempre. Por 16 anos, acreditei que ela havia me rejeitado por uma carta de despedida. Descobri recentemente que essa carta foi forjada por alguém que pagou sua irmã menor, então uma adolescente vulnerável, para nos separar. Durante todos esses anos, Mariana acreditou que eu a havia abandonado voluntariamente. O salão estava em silêncio absoluto. Alguns repórteres digitavam freneticamente, outros seguravam os celulares, gravando cada palavra. Quando nos reencontramos há 2 meses, tentei reconquistá-la. Mas minha família, liderada por Eduardo Sterling, orquestrou uma campanha sistemática de difamação contra ela. Forjaram documentos para me chantagear, plantaram histórias falsas na mídia e transformaram uma mulher íntegra em vilã de um escândalo inventado. Arthur fez uma pausa, seus olhos brilhando de emoção contida. Eu cometi o erro de tentar protegê-la, cedendo à chantagem, anunciando um noivado falso para afastar a pressão sobre ela. Mas percebi que, ao fazer isso, eu a abandonei uma segunda vez. E isso eu não posso perdoar a mim mesmo. Ele se virou diretamente para uma das câmeras principais. Mariana, se você está assistindo, peço que me perdoe. Não por ter tentado te proteger, mas por não ter sido corajoso o suficiente para lutar por nós desde o primeiro momento, por ter deixado que o medo de te machucar me impedisse de escolher você. Eduardo tentou se esconder atrás dos advogados, enquanto os flashes o cegavam e repórteres gritavam perguntas sobre as gravações. A partir de hoje, Arthur anunciou, Eduardo Sterling está demitido de todos os cargos nas empresas da família e a Sterling Foundation está sendo reestruturada com total transparência. O projeto da Escola Santos Dumont será concluído conforme planejado originalmente, sob coordenação da professora Mariana Campos, se ela aceitar. Arthur fez uma última pausa antes do golpe final. E quanto ao meu noivado com Helena Vasconcelos, ele está oficialmente cancelado. Foi um acordo temporário para proteger alguém que amo, mas não posso mais viver mentiras. O salão explodiu em perguntas gritadas, mas Arthur ergueu a mão pedindo silêncio. Tenho uma última coisa a dizer. Mariana Campos
é a mulher mais íntegra, generosa e corajosa que conheço. Ela dedicou sua vida a educar crianças que a sociedade esqueceu. Ela transformou uma biblioteca simples em santuário de esperança para uma comunidade inteira. Se isso não a torna digna do amor de qualquer homem, incluindo o meu, então não sei o que torna. Sua voz ficou embargada na última frase. Mariana, eu te amo, sempre amei, sempre amarei. E se você me der uma última chance, passarei o resto da minha vida provando que você merece todo o amor do mundo. Arthur saiu do púlpito sem responder às perguntas que choviam sobre ele. No apartamento do Meyer, Mariana chorava convulsivamente nos braços de Júlia, que também chorava, pedindo perdão repetidamente. Ele lutou por mim. Mariana sussurrava entre soluços. Na frente do mundo inteiro, ele lutou por mim. Meia hora depois, Arthur estava na porta delas, ainda com o terno da coletiva, mas com os olhos vermelhos e vulneráveis. Mariana abriu a porta e eles se encararam em silêncio por longos segundos. Você destruiu sua vida por minha causa, ela disse, finalmente. Não, Arthur respondeu, estendendo a mão para tocar seu rosto. Eu salvei minha vida escolhendo você. Quando ela se jogou em seus braços, 16 anos de dor e separação finalmente chegaram ao fim. Eles se beijaram com a intensidade de quem havia perdido tudo e recuperado o que realmente importava. Ao redor deles, o mundo poderia estar em caos, mas naquele momento eles estavam completos. Eduardo enfrentaria processos por fraude e difamação. Helena descobriria que existia uma diferença entre comprar um homem e conquistar seu coração. E a Sterling Foundation, sob nova direção, se tornaria uma das organizações filantrópicas mais respeitadas do país. Mas nada disso importava para Arthur e Mariana, que passaram a tarde inteira conversando, se beijando e redescobrindo o amor que havia sobrevivido a 2 décadas de separação, mentiras e manipulação. 6 meses depois, no jardim da casa que compraram juntos em Santa Teresa, com vista para a Baía de Guanabara, Arthur Sterling se ajoelhou diante de Mariana, Campos com um anel simples de diamante solitário. Desta vez, ele disse, os olhos brilhando, nada nem ninguém vai nos separar. Desta vez, ela respondeu puxando-o para um beijo, eu acredito em nós. A biblioteca da Escola Santos Dumont se tornou a mais moderna da Zona Norte e Mariana continuou sendo professora por escolha, não por necessidade. Arthur descobriu que a verdadeira riqueza não estava em seu império empresarial, mas em chegar em casa todas as noites para os braços da mulher que havia esperado uma vida inteira para amar completamente. E quando Júlia, finalmente perdoada, ia em terapia para lidar com sua culpa, os visitava aos domingos para almoços em família, os 3 sabiam que algumas feridas do passado se transformam nas fundações mais sólidas para o futuro. O amor havia vencido não porque era fácil, mas porque era verdadeiro. E algumas verdades, por mais tempo que demorem para vir à luz, sempre encontram seu caminho para casa.